Paz do Senhor, irmão, seja multiplicada na vida de cada um aqui hoje. Estava vendo o Leandro falar do Bernardo, né? Que ele está aprendendo a orar. Né? Eu estava pensando aqui, estava aprendendo a viver por fé, né? A gente aprende a viver por fé. Contar com Deus, né? Na subida e na descida, na alegria e na tristeza. E a gente falava há umas 2 semanas sobre Abraão. Abraão, ele é o pai da fé, né? E ele ensinou a viver por fé, confiar. Na subida e na descida, na tristeza, na alegria, na riqueza, na dificuldade, na fartura ou na fome, viver por fé. Como o profeta Abacuque, né? Como Paulo, lá em Romanos, ele disse isso lá no capítulo 1, né? Justo vive pela fé. Lá em Gálatas ele vai dizer mais uma vez isso. O justo vive pela fé. E o autor de Hebreus também fala, ele usa a mesma expressão, ele cita o mesmo texto lá em Hebreus capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, que o homem precisa viver por fé. Senão não dá para viver. Ou a gente vive por fé, ou a gente não consegue seguir adiante. Então, irmãos, esse é o nosso grande desafio, viver por fé. Viver por fé. Eu queria que hoje a gente refletisse um pouco sobre isso, né? A gente sabe que hoje é um momento especial, um culto diferente, assim. Às vezes você que está visitando, ou mesmo você que está chegando agora na comunidade, você está sentindo esse clima meio triste, né? A gente está muito triste hoje. A gente está sentindo muito falta da irmã Adelaide, que normalmente sentava por ali, né? Vai fazer muita falta na nossa vida e ali naquele cantinho. E é assim, bom, a gente não vai fugir disso, né, hoje. Segundo o autor de Eclesiastes, ele dizia, lá no capítulo 7, ele falou algumas coisas, ele faz algumas comparações, e lá ele diz o seguinte, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Ele faz umas comparações. Não é que ele fala que uma coisa é boa, a outra é ruim. Ele está fazendo comparação. Ele fala, olha, se comparar, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Aí ele segue dizendo, melhor é você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Ele fala, porque na casa onde há luto, a gente entende a vida. Quando a gente vai numa casa onde há luto, a gente entende. Aí ele fala, é melhor um rosto que chora, é melhor um rosto triste. Ele fala, porque a tristeza no rosto aformoseia o coração. A tristeza no rosto melhora o coração. Então, eu creio que a gente está no lugar certo hoje, né? Estamos em luto, estamos tristes, sim, mas é momento da nossa tristeza, essa tristeza que está no nosso rosto, refletir numa mudança no nosso coração, né? De forma a ganharmos mais clareza acerca da vida. E eu creio que você está hoje aqui para isso. Seu coração ficar mais bonito, mais belo. E eu queria pedir para você abrir lá em Hebreus, né, no capítulo 11. Esse capítulo tão lindo, irmãos. Um dos capítulos mais bonitos da Bíblia.
Você vai abrir aí, né? São 40 versículos, é um capítulo muito longo. E eu gostaria de lê-lo com os irmãos. Ok? Vai ser uma leitura longa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas, a respeito de coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia na praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do exército dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É um texto lindo demais, né? Muito bonito. Ele fala aqui de inúmeros homens, inúmeras mulheres que viveram pela fé. Eles viveram pela fé e por isso, e ele repete isso algumas vezes, alcançaram um bom testemunho. Testemunho de quem, irmãos? Testemunho de Deus. É isso que o texto está dizendo. Pessoas que, pela fé, viram o invisível e foram vistos. Foram vistos. Se relacionaram e viveram uma vida com outros olhos. Viveram uma vida pela fé. Uma vida enxergando coisas invisíveis. E sendo vistos. E sendo assistidos. Por um Deus que ninguém consegue enxergar. Todo esse texto está sendo entregue para essa comunidade de hebreus, lá do primeiro século. Uma comunidade que nós já sabemos. Vivia um tempo de muita tristeza. Vivia um tempo de muita dificuldade. Essa comunidade de hebreus, essa comunidade de irmãos, a gente percebe, até o capítulo 6, que eles vinham enfrentando
muita tristeza. E por causa da tristeza, eles estavam pensando em voltar atrás. Por causa da tristeza, eles estavam questionando se valia mesmo a pena seguir em frente. Eles estavam perdendo muitas pessoas na perseguição. Eles estavam perdendo o direito de comprar, de vender. Eles estavam perdendo suas famílias. Era muita perda. Eles perdiam muito. E a gente começa a perceber nessa igreja muitas pessoas voltando atrás. Você fala, o quê? Vou voltar lá para o judaísmo. Vou voltar lá para a minha religião. Vou voltar lá para minha vida antiga. Não vale a pena. Aí o autor de Hebreus, ele vai lembrar na história, né? Ele vai fazer esse achado aqui, esse catado. E ele faz essa retrospectiva à procura de pessoas que viveram pela fé. Para que, de alguma forma, a experiência, o exemplo, o modelo, o algo a mais que essas pessoas todas tinham, né, possa, de alguma forma, influenciar esses irmãos que sofriam tanto, estavam tão tristes. No capítulo 6, a gente vê que muitos haviam aberto mão da fé. E o autor fala, não façam isso, né? Aí ele vai lembrar de todos esses homens e todas essas mulheres que venceram, né? Venceram. E nós vamos perceber, é lógico que não vamos ter condições de expormos todos os versículos aqui, né? Porque seria interessante se a gente ir em cada exemplo. E como a fé foi o diferencial em cada um desses exemplos, em cada uma dessas pessoas. A gente percebe que são circunstâncias, irmãos, diferentes, vidas diferentes, pessoas em lugares diferentes, vivendo situações muito diversas. Todo tipo de vida, de situação. Aqui tem gente pobre, tem gente rica, tem gente que sofreu. Tem gente que não sofreu tanto, né? Mas, de certa forma, a gente percebe aqui uma riqueza de muitas situações. De certa forma, são todas as situações. Uma diversidade muito grande. Mas algo foi comum a todos esses irmãos de fé. Esses irmãos de fé, filhos de Abraão, né? A fé. Eles viveram por fé. Eles não viveram segundo a vista dos seus olhos, mas eles foram guiados pela fé. O justo viverá pela fé. E é disso que a gente precisa, irmãos, para continuar seguindo em frente. É desse algo mais. Né? A gente tem 5 sentidos. Nós somos guiados por eles. Mas eles não dizem tudo acerca da nossa realidade. Foi colocado em nós uma capacidade de crer, uma capacidade de enxergar algo que está além de tudo aquilo que os nossos 5 sentidos podem perceber. E é disso que esse capítulo todo fala. Pessoas que viveram assim. Pessoas que enfrentaram todo tipo de situação, mas foram vitoriosos. Em todo tipo de circunstância,
foram vitoriosos. O autor de Hebreus ele fala muito dessas duas realidades, né? A gente percebeu aqui, e eu tentei frisar, sempre que ele fala de invisível, sempre que ele fala de o que é natural. Mas, de uma forma maravilhosa, essas pessoas venceram e alcançaram um bom testemunho, porque creram. Creram. A irmã Ângela, ela falou do Abraão, né? Cadê a Ângela ali atrás? Do Abraão e da Sara, né? Que Abraão descobriu, né, a beleza. Foi isso? Bonito isso, irmã Ângela. Eu estava pensando nisso que ela está dizendo, e eu acho que eu queria até acrescentar um pouquinho, né, nisso que a irmã Ângela falou. Abraão, pela fé, ele percebeu a verdadeira beleza na esposa dele, né? Ele viu aquilo que nós temos de melhor e de mais. Aleluia. Verdade. Né? A gente está tão ligado à beleza estética, né? E à beleza da superfície, né? Tão ligado a isso. Como é que Abraão foi ver beleza na mulher, né, de quase 100 anos? E ela também. Pois é. Mas Abraão, ele via algo invisível, né? É disso que o autor de Hebreus fala. Capacidade de ver o invisível. A partir do primeiro versículo, né, a própria definição, a gente sabe que o capítulo todo, a gente pode dividir em 4 grandes grupos, né, partes. A primeira delas é a definição no versículo 1. A gente tem aqui uma definição de fé. Ela é maravilhosa, não é, irmãos? Fé é firme fundamento. Fé é certeza daquilo que esperamos. Fé é a prova das coisas que nós não vemos. Porque foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Foi por meio dela que os antigos venceram. Foi por meio delas que os antigos hoje estão sendo lembrados. Então, aí ele vai começar a lembrar de todos esses exemplos. Primeiro tem um bloco de 7 exemplos, depois ele vai falar sobre isso, né, depois do 12. Depois ele volta com mais 17 exemplos de pessoas que viveram por fé. Fé é certeza das coisas que esperamos. Fé é a prova, é a realidade. Fé é a capacidade de percebermos a dimensão eterna nessa nossa vida. Isso é invisível, irmãos. Isso é invisível. Porque tudo aquilo que a gente olha, que a gente pega, que a gente encosta, tem prazo para acabar. Tudo. Jesus falou, ou o ladrão, ou a traça, ou o tempo, tudo. Tudo vai acabar. Tudo está morrendo. Mas, para aqueles que olham com olhos da fé, a gente enxerga uma outra coisa.
uma outra realidade, uma outra consciência da nossa vida aqui, irmãos. E aí, a minha família, ela não é essa coisa que a gente pode ver aqui, que tem esse prazo, né, esse tempo de vida, de existência. Parece que as nossas posses, né, os nossos bens, as nossas próprias experiências, todas elas, quando vividas por pessoas que vivem por fé, todas elas são redimidas, né? Aí nós olhamos em todos esses exemplos. Todos esses exemplos. Abraão, um homem comum, que recebeu uma orientação de Deus. E ele foi viver, e aí o autor de Hebreus fala, numa terra que não era dele. Ele viveu a vida toda em tendas. Ele viveu a vida toda na propriedade dos outros. Ele viveu toda a sua vida como estrangeiro. Aí o autor de Hebreus fala, é isso. Abraão viveu por fé. Abraão enxergou. E Abraão abriu a mão da casa, do pai e da família, e foi para um lugar, e viveu como estrangeiro. E ele diz que aguardando, ansiando pela sua verdadeira casa. E não só ele, né, como os outros, eles aguardavam, eles eram peregrinos. Eles não se sentiram em casa. Por mais que eles vivessem, né? E Abraão teve a sua família e as suas questões, e todos os seus dilemas, a sua própria vida. Toda ela foi redimida pela fé. Os bens, as posses, o trabalho de Abraão. Tudo é redimido, irmãos, quando vistos sob essa nova perspectiva. Essa perspectiva que nos dá tanta clareza, irmãos, de que a nossa vida e a nossa existência tem essa dimensão eterna. Que a nossa vida e a nossa existência só fazem sentido quando pensadas, imaginadas na presença de Deus. Diante do Deus eterno e diante do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fé é certeza. Fé é fundamento. Em algo que a gente não pode ver, não pode explicar, mas nós esperamos. Aguardamos com expectação. Como Abraão. Abraão esperou a hora de voltar para a casa dele, a casa que ficava naquela cidade não construída e não edificada pelos homens, mas cujos fundamentos foram estabelecidos por Deus, uma morada eterna. Isso foi o diferencial em Abraão, né? Em todos esses homens aqui, todas essas mulheres, irmãos. Todas essas experiências. Se a gente não consegue perceber essas duas dimensões na nossa vida,
essas duas dimensões, que ainda que nós estejamos aqui com os pés na história, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas coisas. Tudo isso precisa apontar para a eternidade. Que a nossa vida ela tem dimensão eterna. Se nós não compreendermos isso, aí fica difícil continuar. Fica muito duro encarar a vida, encarar a morte. E é da morte que o autor aqui fala muitas vezes. E de como esses irmãos, e de como essas pessoas viveram de cabeça erguida e enfrentaram todas as situações, até o limite de ir ao extremo das piores situações. Irmãos, nós precisamos dessa fé, dessa capacidade para seguir em frente. Amém, irmãos? Eu creio que é algo que o Espírito de Deus precisa comunicar conosco, né? Precisa comunicar o nosso coração. Versículo 13. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles viram-nas de longe e as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a visão que a gente precisa acerca da nossa vida, irmãos. Eu creio que disso que falta, a nossa geração tem sentido muita falta dessa forma de enxergar a vida. E as circunstâncias e as situações. Os pastores mais antigos, né? Esses dias eu fui atrás do Jonathan Edwards. Ele é um pastor lá do século XVIII. E ele escreveu muito sobre a vida peregrina do crente. Era um tempo em que a medicina ela não podia fazer muito, né? E hoje também, a gente sabe que ela não faz tanto, né? Mas as pessoas morriam muito. E ele conta nas cartas dele como era difícil. E semanalmente havia muitas perdas na comunidade, na congregação. E como ele encarou, né, as suas perdas com a cabeça erguida, enxergando aquilo que ninguém mais podia enxergar. E outros irmãos aí do passado, né? De uma forma maravilhosa, todos esses irmãos viveram por fé. De uma forma maravilhosa, todos esses irmãos enxergaram algo invisível nas suas vidas. Cada situação de privação, de perseguição, de batalhas, questão de um problema familiar, ter filhos ou não ter filhos, situações mais extremas, foram cerrados ao meio e foram torturados. Todos de olho na outra cidade,
todos contemplando as dimensões eternas da vida. E eu creio que é essa a reflexão para essa manhã, irmãos. Amém? A partir do 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Eles fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Eles tiraram força da fraqueza. Eles tornaram-se poderosos na batalha. Eles puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados. Eles preferiram a morte para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Irmãos, o mundo não era digno deles. O mundo não é digno daqueles que vivem por fé. Às vezes a gente pensa que o Deus deveria perpetuar essa nossa situação, né? Como aquelas pessoas que ouviram Jesus pregando lá no pé do monte, viram Jesus multiplicar os pães, eles viram tudo aquilo e eles pensaram, pronto, agora Deus veio e vai perpetuar a nossa vida. A gente vai viver para sempre aqui. Ele vai resolver nossos problemas, né? Aí vem Jesus e fala, não vai ser assim. Não é aqui. Esse mundo não é digno de vocês. Esse mundo não é digno da beleza que há em vocês, né? Dentro daqueles que veem, dentro daqueles que creem, o mundo não é digno de vocês. Eu vou preparar um outro mundo, está sendo preparado, novo céu, nova terra. Outra realidade eterna, né? Algo está preparado, mas não é aqui, não é aqui. Não é essa situação tão difícil que a gente vive aqui, nesse vale de tristeza. Isso não pode ser perpetuado. Desde que nós pecamos e vivemos separados da glória de Deus, não tem como viver aqui, irmãos. Não tem como nós vivermos aqui e pensarmos que estamos em casa. Não tem como a gente viver aqui depois do pecado e pensarmos que a gente pode ficar confortável aqui, irmãos. Não tem como. Os nossos olhos precisam ser abertos através da fé. Fé não é um conjunto de crenças, a gente sabe. Fé é capacidade de ver o Senhor, capacidade de enxergar a obra dele na história. Fé é capacidade de enxergar que esse mundo, ele não é capaz, ele não está à altura da obra que Deus tem realizado. Ele não pode conter, ele não pode sustentar, né? É insustentável. Não é, irmãos. E é por isso que o autor de Hebreus fala, vamos lembrar dos homens do passado, vamos nos lembrar deles. Essa experiência desses homens que viveram
enxergando, viveram com os olhos postos nessa dimensão eterna da vida, tendo de forma clara: somos peregrinos, estamos de passagem, não estamos em casa, não estamos em casa, não estamos em casa. Não dá para tirar o chinelo, não dá para curtir a vida simplesmente, não dá. Estamos de passagem, estamos de passagem. Esse é o grande desafio humano, irmãos. O grande desafio humano é percebermos isso. É o nosso desafio. O mundo não era digno deles. Eles vagaram. Desertos, grutas. O mundo não era digno. O mundo não era digno. O mundo não é digno de pessoas que creem, de pessoas que enxergam. Porque eles aguardam, e nós ansiamos e aguardamos uma nova cidade. É por isso, irmãos, que quem crê acha melhor o luto. É por isso que quem crê se sente tão... percebe que todas as nossas alegrias, as nossas situações de segurança, todas elas são tão frágeis, tão momentâneas, tão passageiras. Aqueles que creem percebem. Os que creem, eles não se iludem. Não se iludem com essa cidade, com esses fundamentos, com essa realidade. Não. Porque eles anseiam, esperam a outra cidade. A outra, irmãos. Ai, Deus. Seja assim conosco, irmãos. Sejamos, assim como hoje a gente já conta, né? Sejamos lembrados como aqueles que creem também. Amém? É isso que diferencia o homem. Creu. Ele viu. Isso lhe foi imputado como justiça. Andou com Deus. Abel viu, sacrificou. Moisés vivia bem no palácio, mas de repente ele percebeu, ele viu. Ele viu o quê? Não fazia sentido ele ficar ali, ser o neto do faraó, ser o príncipe do Egito. Não tem sentido isso aqui. Isso não é fundamento. Isso não é o fundamento que eu preciso para estar sustentado, sustentar a minha vida, não. Precisa haver outro fundamento, né? E ele então começa a ver. É disso que o autor de Hebreus aqui fala. Todos eles. Raabe, uma mulher prostituta. Mas ela viu. Ela percebeu que aquela situação... Ela percebeu e ajudou os espias. Viram? E tantos outros, irmãos. Alguns venceram até a morte. Algumas mães tiveram de volta os seus filhos. Outros preferiram a morte. Podiam ser libertados, mas não quiseram. Morreram. Essa dimensão eterna da vida, que responde a um Criador. Que se há uma casa para nós, conforme dizia já o Santo Agostinho lá, fomos criados em Deus,
E como a nossa alma sofre até descansar em Deus novamente, que a nossa casa está sendo preparada. Que a casa é para a nossa alma, né? Uma cidade à altura da nossa alma e do nosso ser, que foi criado para não morrer, né? Mas para desfrutar eternamente da presença de Deus. Pela fé, todos receberam um bom testemunho. Todos. Portanto, no versículo capítulo 12, também nós, uma só vez, que estamos rodeados de todos estes testemunhos, e de todas estas testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Baseado em todos os nossos irmãos que creram e já estão na outra cidade, irmãos. Todos esses heróis citados, os nossos heróis da fé, são aqueles irmãos que não estão aqui, mas já estão na nova cidade, já contemplam a nova cidade. Irmãos, inspirados por tudo isso, e com os olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, a gente segue em frente. Amém? Tendo os olhos fixos, firmados em Jesus, a gente prossegue. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, com humildade, do quanto nós precisamos dela, Senhor. Por isso nós clamamos. Opera, Deus, em nós, através dela. Renova, Deus, a nossa fé. Edifica, Senhor, os fundamentos, capazes de sustentar as nossas vidas. Capaz, Senhor, de sustentar a nossa vida, de forma que a gente consiga seguir adiante, Deus. Dia após dia, enquanto não formos convocados para estar e adentrar essa nova cidade, essa nossa nova casa, a nossa verdadeira casa, preparada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós clamamos aqui. Eu te peço, Senhor. Te peço pelos meus irmãos. Te peço pelos meus irmãos, Pai, cada um deles aqui, que vivem, Senhor, que enfrentam a dura realidade, Deus, dessa vida, desse mundo, Deus, que jaz no maligno. Que os seus olhos sejam abertos, Pai. Cada um dos olhos de cada um dos meus irmãos sejam abertos. Que comecem a enxergar, Pai, esse mundo vencido por Jesus. Esse mundo de aflições, mas que foi vencido por Jesus. É um mundo de sofrimento, mas foi superado por Jesus. É um mundo, Senhor, de dificuldades, de lágrimas, de dor, mas ele foi superado por Jesus. Jesus veio, morreu e foi para além dele.
atraindo para Ele todos aqueles que crerem. Sejamos assim, Pai. Sejamos achados, Pai, como testemunhas. Seja o Senhor, Pai, a contemplar esse encontro, Deus, dos nossos olhos com a Tua realidade. Oh, Deus, é o que nós pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Seja o Teu Espírito, Pai, a trabalhar nos nossos corações. Acender a chama, Pai. A orientar os nossos olhos, de forma que eles fiquem fixos no autor e no consumador da nossa fé. Da nossa fé. É em Cristo Jesus que nós clamamos, Pai. É nele que nós oramos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, cada um dos dias dessa semana. Vou em paz.